16 horas e 9 minutos da segunda-feira, dia 29 de julho de 2013. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, sobretudo a medicina chinesa, que é a minha especialidade, a acupuntura, mas traz as tecnologias e técnicas de ponta para a saúde e qualidade de vida. Saúde, como a gente sempre tem falado, não é ausência de doença, nem de patologias, nem de sintomatologia. A saúde é qualidade de vida. E a qualidade de vida é um conceito bastante amplo que as pessoas acabam confundindo e nunca sabem explicar direito o que é a qualidade de vida. A gente defende aqui que a qualidade de vida é ser o que você realmente é. Nós temos um prazer de receber aqui o Elias Pereira hoje, que no final do ano passado sofreu um acidente muito sério, teve um ferimento muito grave na perna esquerda e, segundo a medicina contemporânea, a medicina oficial, ele demoraria de 4 a 5 meses para se recuperar, precisaria de 60 a 70 sessões de fisioterapia e, no entanto, em 25 dias praticamente ele estava recuperado. O segredo disso, de 4 a 5 meses para 25 dias, foi a alimentação, a nutrição, que foi baseada nos princípios de uma civilização bastante avançada, que foram os essênios, o crudivirismo, os alimentos crus, enfim, uma alimentação bastante consciente e regenerativa, baseada em alguns princípios que o Elias vai explicar para a gente hoje. Elias, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no Salutes. Boa tarde. Boa tarde, o prazer é meu. Um programa tão lindo desse, né? É um imenso prazer estar aqui. Para nós também, seja muito bem-vindo, Elias. Em princípio, eu gostaria que você falasse um pouco, Elias, como é que foi esse acidente, não precisa entrar talvez em detalhes, mas como é que foi esse acidente e a gravidade do ferimento na perna e todo esse diagnóstico da medicina contemporânea de 4 a 5 meses de recuperação. Sim, o acidente foi bem grave, né? Foi bem no platô tibial. Foi acidente de carro? Acidente de moto. De moto. Eu estava de moto, né, saindo do meu sítio para atender uma emergência no meu consultório. E eu já tinha voltado para casa e daí resolvi atender, porque eu faço quiropraxia também, né, além da acupuntura. E aí eu fui para atender, né, uma paciente que estava lá no consultório. E aí veio uma pessoa na contramão, né, pelo acostamento e bateu no meu joelho. Nossa. E aí a perna fez um estrago imenso, né, fratura três fraturas. Não chegou a expor. Não chegou a expor, mas foi bem feio mesmo. Em 3 locais. Separou uma parte do platô tibial, né, chegou a separar. Aí eu tive que ficar uns 7 dias esperando para ver o que ia colar para depois fazer a cirurgia, né? Reconstrução novamente do joelho. Mas o que foi mais interessante foi que eu recuperei muito rápido, né? Você fez cirurgia, colocou placa? Fiz, coloquei 3 parafusos, né, da grossura do meu dedo. Mas o mais interessante foi assim, que nem eu te falei, né, dos 3 a 4 meses era para pisar no chão. Depois tinha mais toda aquela recuperação. Das sessões de fisioterapia. Sim, e etc. E para chegar no que eu estou hoje, demoraria uns 2 anos, né? De 1 ano e meio a 2 anos. E isso coisa que eu consegui com 1 mês e meio, mais ou menos. E você reputa isso só alimentação? Não, né? Não. Tem todo o trabalho espiritual, né? Energético também, né? Então aí a medicina quântica, né? Então... Não só a alimentação, mas ela foi uma boa parte, porque o simples fato, né, de eu não me alimentar de amido nem de açúcar, que são os que causam inflamações, já foi um grande passo, né? Então não foi o que eu comi, né, mas o que eu deixei de comer, né? Exatamente. Mas o que foi que você deixou de comer? Você deixou de comer açúcar, glúten? Sim, eu não me alimento de alimentos que são aquecidos a mais de 45 graus, 42 graus, que isso, segundo o Dr. Alberto, né, Gonzalez, tem o livro O Lugar de Médica na Cozinha, e também segundo o Dr. Gabriel Cousens, né, que é o americano que tem o livro A Cura da Diabetes pela Alimentação Viva, e esses ensinamentos são totalmente científicos, né, no livro mesmo do Dr. Gabriel, existem mais de 530 referências
Então não é assim alguém falando, né? Eu pude sentir na pele, né, o que aconteceu. E a minha recuperação foi excelente. Eu não precisei de antibióticos, anti-inflamatórios também. Por conta do que especificamente? Aliás, a apresentação ficou meio truncada porque caiu o fio da conexão aqui. Eu estou tentando entrar no chat, as pessoas podem entrar, mesmo eu não estando no chat, vocês podem fazer a pergunta que eu estou tendo acesso ao chat, mas não consegui entrar. Esqueci, não deu tempo de apresentar direito o Elias, mas o Elias também é colega, ele é quiropraxista, terapeuta holístico, faz acupuntura e trabalha também com a medicina tradicional chinesa e estuda também, é um discípulo do Dr. Carlos Alberto Peribanês, que será o nosso próximo entrevistado na próxima semana também, para falar desse grande evento do Dr. Gabriel Cousins, que está vindo ao Brasil, inclusive participar da Expo Quantum, né, da feira quântica, lá, né? Isso. E além lá desse, no AMB, né? No AMB, além de, ele vai ter também tá tendo um evento também, né? Isso, o Dr. Alberto, né, fez um convite para ele e como ele é o representante dele aqui no Brasil, é uma grande honra eu estar fazendo parte desse projeto também, né, do Festival Culture of Life, que vai ser lá em Ribeirão Grande. É um lugar muito lindo, né, em plena Mata Atlântica, né? E aí o Dr. Gabriel vai participar do simpósio, né, lá do Wallace Lima, e depois vai vir para cá, para Ribeirão, né, e vai ficar lá do dia 17 a 21 de setembro. Então vai ser um evento totalmente com ele mesmo, aulas de yoga, são muitas atividades, né? E quem quiser mais detalhes pode ver no site, né, chama despertandoseupotencial.com.br. Despertandoseupotencial.com.br. Eu realmente não estou conseguindo entrar no chat, mas eu estou registrando aqui a presença de Raquel de Sá, da Carlos Bardal também, Gabriela Melo estão no chat. Eu postei minha entrada aqui no programa Saludes pelo Facebook. Duda Freitas, a Maria Rita Lombardi, Mila Rúbia e outras 3 pessoas estão curtindo. Podem encaminhar as perguntas pelo chat. Caso não conseguir, pode fazer pelo Facebook. Será um prazer responder e encaminhar as perguntas para o Elias. De fato, Elias, o que provocou essa recuperação tão rápida? Você falou da questão espiritual, da questão energética e da questão alimentar. Vamos começar pela questão alimentar. Quer dizer, nada acima de 45 graus significa o quê? Tirando o amido, arroz você não come, arroz cozido. Não, também não. Você come arroz integral, o cereal integral? Também não. Também não que seja proibido, né? Sei. Você comeu arroz integral, que é um alimento excelente, né? Mas aí a gente faz uma avaliação individual, né? Para ver, tem pessoas que toleram ele. Na verdade, ele acaba virando uma comida de bactérias boas, né? Se você... na verdade, todos os médicos, né, deveriam assistir às aulas do Dr. Alberto, né, no Bases, que lá ele explica sobre o terreno biológico, né? E aí fala sobre essa alimentação das bactérias, né? As bactérias boas, né, dos alimentos orgânicos, que são as que nutrem a gente, né? Então a base mais é essa, né? Você comer alimentos crus. Quanto mais crus, mais o seu corpo alcalino fica. Então você deixar de lado o açúcar e o amido, né? Que hoje você acha muitos transgênicos também nos alimentos industrializados, né? Então a gente não usa alimentos industrializados também. Então a base mais é essa, consumir mais alimentos crus. Como é que foi esse período de recuperação, Elias? O que você comeu nesse período que garantiu essa recuperação tão rápida, o crescimento do osso, a não necessidade de você precisar tantas sessões de fisioterapia? O que fez com que você tivesse essa recuperação rápida? Conta esse período pra gente. Olha, na alimentação viva, que é o crudivorismo, né? A gente aprende sobre os alimentos superpoderosos, né? Existe, por exemplo, a grama do trigo, que é muito usada desde antigamente pelos essênios também, né? A grama do trigo, ela contém muitos fitoquímicos, né? Fitonutrientes, e esses alimentos, se você pegar uma tabela comparativa da grama do trigo com outros alimentos, ela tem muito mais energia, né, fótons,
Então é um alimento altamente energético mesmo, muito rico. Um suco de grama do trigo passado por um extrator, se você tomar 30 ml, equivale a 4 quilos de hortaliça. A minha dificuldade, eu confesso, eu fiz a germinação, é o processo de moagem mesmo, né? Porque ela é tão, primeiro que ela é muito bonita, né? A grama do trigo é muito bonita, mas ela tem uma elasticidade. Para você extrair o suco dessa grama que, inclusive, estão vendendo até agora em vasos, em feiras aqui, né? Para você extrair aquele suco, tem alguma técnica, alguma dica especial? Tem sim. Hoje em dia existem máquinas extratoras de suco, né, manuais, que você vai girando, tem elétricas também, mas eu gosto mesmo de pôr ela no suco verde. Então, mas você põe a grama direto já no suco verde? Direto no suco verde. Depois que já fez a extração do suco? Eu bato o pepino, né, com a maçã, não vai água, né, nesse suco. Sim. E aí depois eu não coloco ela inteira, então eu vou picando ela, né, porque ela é bem fibrosa. E aí depois coloco sementes germinadas. Então eu uso mais ela no suco verde. Mas antes de coar, então? Antes de coar. Aí depois a gente ordenha, né, esse leite da terra num voal, que daí sai só o líquido mesmo, né? E ali vão ficar só as fibras. Então, você fazendo o suco verde desse jeito, você absorve muito mais a clorofila, que é a energia solar nossa, né? Que a gente adquire através das plantas, né? Eu sou apaixonado pelo suco verde. Desde que eu fiz o curso com o Alberto, mas é ótimo. Talvez 4 ou 5 dias por semana eu sempre faço. Vou lá na Água Branca ali comprar as verduras, eu já conheço o pessoal, já ali é ótimo, né? Tem muitos orgânicos, né? É verdade, é verdade. E a questão da meditação e da espiritualidade, Elias, como é que isso te ajudou nesse processo de recuperação? É um processo de meditação, é um processo de interiorização? Como é que isso funcionou para você nesse processo de recuperação? Assim como o Dr. Gabriel fala bastante do jejum também, a meditação também é muito importante. Então, eu meditava bastante. Hoje eu faço meditação 1 hora por dia, mas naquela época não tinha nada para fazer, né? Então, você ficar muitos dias só na cama, né? Então, eu meditava bastante. E também a gratidão, né? Então, em nenhum momento eu questionei por que estava acontecendo aquilo comigo. Então, é você aceitar aquilo e aprender com aquilo, né? Então, não é você só criticar, né? Julgar, ter ódio, ter raiva, né? Da pessoa que fez aquilo com você, né? Afinal, foi a época melhor da minha vida. Eu li 13 livros que estavam lá parados para eu ler, né? Então, aprendi bastante coisa. Você já era adepto do crudivorismo? Já era, desde 2008. Então, conheci o Dr. Alberto em 2008 e já era um praticante. Mas como eu não ficava doente, não tinha nem resfriado, né, nada para poder perceber a importância da alimentação viva, veio esse acidente para provar para mim mesmo, né, que eu estou no caminho certo. Nada acontece por acaso. Claro, com certeza. Quando se fala dos essênios, é um romantismo, mas além do romantismo é uma beleza, porque afinal de contas é da natureza cristã, natureza de Cristo, na verdade, não necessariamente cristã do ponto de vista da igreja, embora esse Papa Francisco me surpreendeu muito, né, em todos os sentidos. É uma coisa importante para a igreja católica, embora eu não frequente, não seja um frequentador, eu reconheço que ele modificou a realidade brasileira em relação à própria religiosidade e em relação à própria igreja. Mas quando eu falo Cristo, eu estou falando de uma coisa mais abrangente, além da igreja. Estou falando de Cristo, o processo iniciático que ele deixou para nós, que ele deixou muitas coisas em que a gente não entendeu até hoje, na verdade. O fato é esse. Sim. E ele tinha ele foi preparado, na verdade, inclusive, por essa civilização bastante avançada que era os essênios. Fala um pouco dos essênios e do que você pratica no teu dia a dia. Inclusive, se for o caso da meditação também, Elias. Sim. A base da alimentação viva vem dos essênios, né? Se vocês lerem o Evangelho Essênio da Paz, lá Jesus explica até o processo da germinação, nesse livro antigo. Então,
Então são manuscritos, Esse né, livro antigos. se dispõe, é fácil de Sim, achar? tem Não- até para download pela internet. Como é que chama? Chama Evangelho Essênio da Paz. Evangelho Essênio da Paz. Isso. Tem um outro muito bom também, que é de Enoque aos manuscritos do Mar Morto. Uhum. Então isso é tudo documentado, são manuscritos que foram encontrados por um tradutor antigo, de línguas antigas, né? Ele era a quinta geração de línguas antigas, ele era tradutor do Vaticano, sabia persa antigo, sabia muitas línguas antigas, sânscrito. E aí ele encontrou esses manuscritos em 1927 e foi traduzindo. E depois em 47 foi encontrado mais, né? Manuscritos nas cavernas de Quirã, que daí juntando esses dois eram idênticos, né? Então tinha muitos ensinamentos. Conta ali a trajetória de Jesus naquele período que não tem na Bíblia, né? Então é lindo, o livro é bem bonito mesmo. Então tem toda essa parte da alimentação, como se regenerar. Eles eram conhecidos como terapeutas, eles só vestiam roupa branca e faziam as comunhões com os anjos, né? Os anjos do Pai Celestial e da Mãe Terra. Então era o anjo do amor, o anjo da sabedoria e o anjo da paz. Então cada dia da semana era um anjo de manhã que eles agradeciam e à noite outro anjo. Então é um trabalho muito bonito de gratidão mesmo, né? E eles eram seres que viviam muitos anos. Numa época em que 30, 40 anos o pessoal estava morrendo, né? Naquela época, eles passavam aí dos 100 tranquilamente. E aí é o pão que você estava me explicando, do pão com trigo germinado, apenas germinado, né? Bate no liquidificador, você prepara o pão cozido ao sol. E em relação à meditação, tem alguma orientação da parte dos essênios para que a gente tenha um equilíbrio e um desenvolvimento biológico adequado? Claro, a meditação, quem pratica ela todo dia, adquire uma paz, né? Fora hoje já tem, né, estudos científicos que falam sobre a meditação, o trabalho dela, né, no nosso corpo físico também, né. Então é você estar equilibrado, né, manter esse equilíbrio, o contato com a natureza também, uma meditação contemplativa, por exemplo, né, você ficar observando toda essa natureza. Os hindus, Elias, tem algumas fases da meditação. Primeiro a concentração, depois a meditação em si. A contemplação seria um estado mais avançado da meditação. E uma das fases dessa meditação, entre aspas, seria o esvaziamento da mente, não pensar em nada, que eu acho muito difícil para nós. É bem difícil, né? Nós contemporâneos aqui, vive em São Paulo, nessa capital, você viajando para caramba, para lá e para cá, como um mensageiro aí do crudiverismo e tal. Quer dizer, a gente tem horário para o avião, você não pode ficar esvaziando a mente que você perde o avião, né? E é muito difícil, né, esvaziar, né? É que nem Ficar falar, segundo, né? Não pense em macacos nada, amarelos, né? Não tem como, né? Não pense isso, já está pensando, né? Não tem como. E como é que é essa tua prática meditativa, então? Explica um pouco assim, como é que é bem do chão mesmo. O que você faz? Tem respiração, você não pensa em nada, você pensa numa flor. Como é que é a tua prática? Olha, nessa 1 hora que eu fico em meditação, o princípio básico é você não se preocupar com nada. Então, você está ali numa posição confortável, pode ser numa cadeira mesmo, e não é você falar, eu quero esvaziar minha mente. Não, é você estar presente. Então, é você estar presente observando tudo que está à sua volta. É uma técnica maravilhosa. Que é só o momento presente que existe, Sim, né? é só isso que a gente tem, né? Quando o futuro chegar, ele vai ser o presente, né? E o passado também, né? Já acabou, né? Já foi, né? Virou memória e olha lá, né? Então é isso que a gente tem, o presente, né? Então a gente tem que estar presente aqui, né? Não é... Quem vive de passado é depressivo, né? E quem vive de futuro é ansioso. Então a gente tem que... Por isso que presente chama presente, Isso. dizem as boas línguas. Eu quero agradecer aqui a Raquel de Sá, a Josiana, a Ana Maria Santa Cruz. Ana Maria, você surgiu novamente, que grande prazer recebê-la aqui. Mande uma pergunta, um oi, uma boa tarde, um abraço, mande pra gente que eu estou aguardando. Carlos Bardal também, Gabriela Mello. Vocês podem, eu não estou no chat, mas eu estou acompanhando, vocês podem escrever aqui que eu estou lendo aqui as mensagens.
A Rosimeire está falando o seguinte: o aquecimento de alimentos acima de 45 graus seriam prejudiciais somente a alimentos com açúcar e carboidratos? Não, não. Seria todos os alimentos. Uma abobrinha, por exemplo, se você aquecer ela, ou cozinhar ela mesmo, né? Ela perde 50% das proteínas. E você comendo, ingerindo ela crua, a gente usa muito um macarrão de abobrinha, né? Que você faz no ralador mesmo, né? Você vai passando a abobrinha e vai saindo os espaguetes, né? E ali você está comendo proteína no melhor estado possível, né? Que é no estado hídrico, é o estado mais absorvível. Mas nem esquenta nada. Você pode amornar. Então a gente faz caldo vivo, faz sopa, faz macarronada, a gente faz pizza, faz de tudo, sorvete. Então só com alimentos crus e não industrializados e preferencialmente orgânicos, que tem uma grande importância, né? Isso também em virtude dos agrotóxicos, né? O malefício deles, né? Sem dúvida, sem dúvida. Só o fato de você não aquecer ou não cozinhar acima de 45 graus, você já tem um grande benefício para todo o organismo. Claro. Qual é o sentido disso? O sentido é você comer um alimento rico em enzimas, que são as enzimas que regeneram o nosso corpo. Então, quando você come um alimento morto, né, você vai dar trabalho para o seu corpo. Você ingerindo açúcar, por exemplo, há uma fermentação imensa no corpo. E já é um processo inflamatório também. Então, por que eu não precisei de antibiótico nem anti-inflamatório? Porque eu não tinha essa agressão com o meu corpo. Para você ter uma ideia, eu sentia os movimentos ali da regeneração no joelho. Estando ali naquele estado de presença, né, eu sentia reconstruir o joelho novamente. Eu tirei mais de 30 raios-x para poder avaliar. O médico que fez minha cirurgia fez um depoimento para pôr no meu livro, que ele nunca viu uma recuperação tão rápida assim. Ele falou: em que planeta que você foi tratar, né? Porque foi muito rápido. E quando eu entrei na sala dele, depois de um mês e meio mais ou menos, que eu estava totalmente recuperado, eu entrei andando, ele quis ver tudo. Tirei raio-x, não tem nem cicatriz. E o que aconteceu? Os parafusos, eles foram recobertos por uma camada de 2 milímetros de osso em volta de cada das 3 cabeças, né? Teve um parafuso que saiu para fora, a pontinha, e aí tem uma ponta de osso que cresceu por cima. Ele falou: para você ter uma recuperação dessa é de 1 ano e meio a 2 anos. E foram 25 dias. 25 dias. Sem explicação lógica. Desculpem, eu coloquei este telefone. 25 dias, 25 o que deveria ser 6 meses. Isso. Coisa assim, que pessoas ficam tempos mancando. Eu fiquei 2 dias só mancando. Então, com 23 dias, eu abandonei as muletas, a cadeira de roda e resolvi andar. E aí manquei 2 dias, porque já não tinha dor mais. Eu já dobrava totalmente o joelho. Fui fazer fisioterapia, as 10 sessões que eu fiz, eu mais brinquei só. Era mais para estiramento muscular da área da região do que outra coisa. Né? A Vanessa, o Joel Alves falou que está travando muito, sinto muito, Joel, o meu destravador de internet ficou em casa, eu não posso te ajudar nesse momento, desculpa a brincadeira. A Vanessa Carla pede para perguntar para você, Elias, como foi o seu contato com a natureza durante a sua recuperação. Dá abraços e fala que é sua fã. Não sei se é minha fã ou fã sua. De qualquer maneira, seja bem-vindo. É um prazer receber tua mensagem, Vanessa. Como é que foi o contato com a natureza na recuperação? Olha, foi assim, acho que a natureza me abraçou, né? Porque eu tinha um contato com ela de união mesmo, do todo, né? Porque eu, nessa parte do jejum, por exemplo, tinha dias que eu ficava até as 4 da tarde sem comer. Era um jejum curativo. Desde a noite passada. Desde a noite passada. Me alimentava a última vez à noite, tomava bastante suco. E de manhã eu tomava o suco verde só, com a grama do trigo.
E aí, mais à tarde, eu ficava observando. Eu moro no sítio, né, lá em Limeira, e aí eu tenho uma parede assim que tem uns vidros grandes, e aí dá para mim ver todo o sítio. E aí eu ficava assim naquela meditação, contemplando toda aquela cromoterapia que estava sendo feita em mim, né, do verde das plantas, o azul do céu, né? E essa conexão que eu estava tendo com a natureza, ela me mostrava o que eu precisava. Começou a surgir as plantas espontâneas, né, no quintal, que a gente fala que é mato, né? O dente de leão, a trapoeraba, esses alimentos apareciam no meu quintal e essa conexão que eu estava tendo, eu via elas iluminadas assim. A que eu precisava se iluminava. Sim, sim. Então, eu participei de um curso de biomedicina alemã, e que falava exatamente isso. Olha, no quintal, se surgir alguma planta, presta atenção porque é aquilo que você está precisando. Então a ciência hoje está até reconhecendo o que você está falando, que não é nada muito místico, não. A ciência hoje reconhece que as plantas espontâneas, sobretudo, que surgem no quintal, é para os moradores que estão precisando. Porque é energético, né? E então essa conexão que a gente tem, na verdade todo mundo está interligado, né, por essa energia, né? E as plantas sentem as vibrações energéticas, né? E aí surge a planta que você precisa. A minha esposa mesmo, quando teve o meu filho, né, que agora, meu terceiro filho, que agora está com 1 ano e meio, começou a aparecer mentrasto, muito mentrasto. Aí eu falei, esse aqui é para você. E o mentrasto, ele previne cólica de bebê. Então ela começou a tomar para poder passar no leite. E ele não teve nenhuma cólica. Aliás, ele nunca teve nada, né? Nunca foi no hospital, nunca foi no médico, porque a alimentação dele é basicamente a minha também. A gente come em casa todo mundo a mesma coisa. Então, a gente é conhecido lá na região por dar cursos, né, de alimentação viva. Sei. E por não comer nada que nos prejudique. Que nem meu filho um dia, o outro de 7 anos, tem uma história bem engraçada com ele, porque a professora deu um punhado de bala para ele e ele pegou a bala na mão numa festinha da escola, nessa festa junina. Ele pegou a bala na mão, aí ele olhou para ela e devolveu. Não quero. Aí ela falou, você não gosta de bala, Iago? Ele falou, não, eu gosto, mas eu gosto mais de mim. Então, não sei se ele tinha ouvido, né, eu falar isso em alguma palestra, mas eu achei interessante essa conscientização das crianças também, né? A gente dá curso para crianças também, para poder fazer elas voltarem a pedir, né, para os pais, né? Ou eu quero fruta, não quero só bolacha, né? Então, essa conscientização de voltar a comer os alimentos que vêm da natureza mesmo. E você acredita que está uma revolução a caminho do ponto de vista alimentar? A gente tem falado aqui, o Salutes é um baluarte, é uma trincheira, é uma coluna, é um espargir de um novo tempo, de uma nova consciência, em que não precisa tanta indústria alimentícia, nem indústria de medicação, questiona o atual sistema médico, a hospitalização, a abordagem terapêutica das patologias, da sintomatologia e questiona, obviamente, o modus de vida, né? O modus vivendi de cada um e, obviamente, passa pela nutrição e pela alimentação. Você, como um peregrino que anda pelo país afora falando sobre o crudivorismo, acredita que, de fato, está acontecendo já uma revolução a caminho em que possa trazer um pouco mais de felicidade e saúde ao ser humano do futuro próximo? Com certeza. Todos os nossos colegas, né, que praticam esse tipo de alimentação, todos estão cada vez mais com seus cursos lotados, mais convites para outras palestras. Então a gente vê que o nosso Brasil está despertando mesmo. Não só quebrando o banco na Paulista, né? Não. Estão despertando, porque para criar uma cultura da vida, né? Abandonar essa cultura da morte, né? Que vem de alimentos que nos prejudicam, né? Na minha infância era paçoca, né? Pé de moleque feito pela mãe, pela avó. Hoje em dia são todos alimentos que contêm corantes, já provados que são cancerígenos,
déficit de atenção em crianças e muitos alimentos aí que só tem a prejudicar, né? Então, a que custo, né? Estamos fazendo isso com os nossos filhos, né? Só pelo simples prazer de comer, né? Se vocês conhecerem as receitas que a Maia, né, o Dr. Alberto faz também, num curso Bases, por exemplo, garanto que você abandona na hora, né? Você vê que você come aquele alimento e você não passa mal. Uma festa de criança mesmo é terrível, né? No outro dia as crianças passando mal, hiperativas, e uma festa de criança com alimento vivo, com um bolo feito de coco, sem farinha, sem açúcar, isso é muito rico, né? Porque no outro dia a criança não passa mal. E não é refrigerante, é você fazer um néctar de manga, né? Um suco de laranja. A gente tem opções, né? Dá uma dica para os nossos internautas. Quais são as dicas bacanas para o internauta pode fazer já na sua casa, ou vendo esse filme, pode fazer rapidamente, de uma maneira fácil, capaz de mudar a consciência? Gostei do néctar de manga. É uma delícia, né? O nome é maravilhoso, manga já é uma delícia. Como é que se faz o néctar? Olha, tem uma receita muito saborosa, que é você abrir um coco verde, né? E pegar a água do coco e bater junto com uma manga. Mas a manga é felpuda, como é que é? Só a parte mais... Não, você pega uma manga, hoje em dia tem muita manga aí que não tem muito fiapo, né? Sei. A Palmer, a Tommy. E você pegar uma manga e bater, a água de coco já é doce, a manga é bem doce também, né? E quem não tiver água de coco pode pôr uma água boa também, né? Uma água boa filtrada e bater com a manga, que fica uma delícia. As crianças adoram, né? Tem mousse de manga que dá para fazer com a linhaça hidratada. Você só vai deixar a linhaça 8 horas na água e depois colocar no liquidificador e bater a manga junto. Você pica os pedaços, esse não precisa pôr nem água. E a linhaça forma um gelzinho e ela é rica em ômega 3, ômega 6, na proporção certa, né? Não na proporção do que o pessoal vende por aí, né? Nos suplementos, né? Então, o ideal seria mesmo você consumir 2 colheres de sopa de linhaça hidratada por dia. Que o trabalho da semente germinada é trazer essa mente intuitiva para a gente. Eu germinei recentemente, até falei com o Alberto pelo Facebook. Eu falei, olha, eu germinei girassol. Eu falei, tá tão bonito que eu não sei nem como comer isso aqui. E dá uns brotos grandes, né? Bonitos, né? Ele falou, não, eu falei, eu faço antes de coar. Ele falou, não, coa primeiro e bata depois. E coma com salada. Eu falei, tá bom, a salada eu não comi, mas depois do suco verde, o pena é que ele fica muito fibroso, né? Ana Maria Medeiros Santana falou, grata pela diversificação dos temas do seu programa. Agradeço também a dica dos livros desses primeiros terapeutas do deserto, os essênios, né? Agradece aqui ao Elias pelas dicas. A Maria Rita falou, muito bom o programa, pena que está truncado para mim, abraços. Procura dar o F5, Maria Rita, não desapareça do nosso programa, porque você é uma figura carimbada e faz falta com as suas perguntas provocativas e inteligentes. Deixa eu ver se no Facebook tem alguma pergunta aqui. Por enquanto não há. Tem sim. Tem uma pergunta da Gabriela de Mello. Hoje em dia temos uma alimentação muito desregulada e muitas vezes damos preferências para alimentos prontos. O que você sugere, Elias, para quem pretende começar a ter uma alimentação mais balanceada com alimentos regeneradores? O que podemos começar a incluir na alimentação? Pergunta importante, mas aí precisaria fazer um curso para responder isso, Sim, né? O ideal é começar a pesquisar, né? Não é parar de comer tudo, né? É você inserir os alimentos. Lógico, quanto mais você abolir industrializados, né? Que são cheios de produtos químicos, você fazer uma comida caseira é diferente, né? Porque não vai ter todos aqueles corantes, aromatizantes, conservantes, que são tudo produtos cancerígenos, né? O glutamato monossódico também, Esse é um dos piorzinhos. Que é um dos piores, né? E tem todo miojo, tem toda sopa instantânea. Então é você trocar.
Os laticínios também, os queijos, a gente também não consome. Só que não é só falar, né? Ah, não, não coma isso, não coma aquilo. Você tem que dar a dica também, né? Então, um leite ideal para se consumir, a gente faz 7 tipos de leite em casa. Leite Leite de amêndoas, leite de girassol, leite de linhaça. Tem vários tipos, castanhas, né, de nozes, de macadâmia. O queijo de macadâmia é uma delícia. E são tudo fáceis de fazer. Fáceis de fazer? Fáceis. Onde acha livros sobre isso? Pode adquirir o do Dr. Alberto, que chama Um Lugar de Médica na Cozinha, que é um livro ótimo, que tem muitas receitas. Tá para sair o novo dele agora, que ele está terminando de escrever, que chama Cirurgião Verde. É um novo livro dele. E no meu também, que é o 100% Bem. 100% Bem? 100% Bem. Então, já está quase pronto aí esses 2 livros ótimos aí. Existe o da Conceição Trucon também, o novo dela, que é De Bem com a Natureza, que é um livro excelente, tem dicas para fazer papinhas para criança. Então, são livros muito bons. Então, aconselho o pessoal a procurar e pesquisar nas livrarias, porque são livros que dão a instrução, ensina como fazer com muitos detalhes e vem as receitas para começar, né? O leite de amêndoas mesmo é muito rico. Eu fiz uma vez o de Castanha do Pará, mas achei muito forte, muito denso. Ele é muito gorduroso, né? E poderia talvez o quê? Misturar mais água, diluir um pouco mais? Talvez diluir um pouco mais, né? Um que eu gosto bastante, e o meu filho também, o Arthurzinho, adora, é o de coco. E é muito fácil, você vai pegar um coco verde, abrir ele, tira a água, aí com uma machadinha ou com um facão, né? Você vai lá com todo cuidado, abre ele e raspa toda aquela gordurinha do coco. E essa gordurinha, ela contém 2 ácidos, que é o láurico e o caprílico, que são ácidos que só tem no leite da mãe, que é o que passa a imunidade da mãe para o bebê. Sim. Então, só existe nesse alimento na natureza. Então, nas aulas do Dr. Alberto, ele fala muito sobre esses ácidos que são altamente importantes para a nossa imunidade, né? No óleo de coco que eles vendem industrializados, inclusive, teria isso? Teria esses ácidos? Tem também. Tem sim. Teria que pegar daí um óleo, né, uma gordura de coco, daí que não foi aquecida, né? Mas o ideal mesmo é quanto mais natural você pegar, melhor. Porque daí não sofreu nenhum processo, nenhum processo, né? de industrialização, nem de... E hoje coco você acha em todo lugar, né? É. Dá uma dó quando eu vou para tomar água de coco na praia ou em algum lugar, né, que a gente vai, e a gente toma água de coco e você vê aquela pilha de coco jogado fora lá, com a gordura lá dentro, né, que é uma coisa rica. Então, dá para fazer uma muqueca sem o peixe. O peixe é a gordura, né, o que substitui no prato, na muqueca, é você pegar a gordura de coco. Você pega essa gordura do coco, fica idêntico e um sabor muito melhor. Então, o Como é que é? Me dá essa receita. Que o Dr. Alberto tem uma receita. Você faz como se fosse fazer mesmo a muqueca. Sim. E aí você substitui o peixe pela gordura do coco. Você raspa ela como se fosse um filete de peixe, né? Você olha e você fala que é uma muqueca. Então, e bem saborosa. Bem saborosa. Tem a caldeirada de frutos do mato, que o Dr. Alberto faz também, que é muito boa. Preparei. O meu filho Arthur também, hoje está estudando de medicina, tem uma foto nossa aí. Então, acho que está até na minha página do Face, nós estávamos preparando uma caldeirada ali. Só esquenta um pouco ali. Isso, né? É só a mornada, né? Mexe com a mão e tal. E... é que eu não lembro de detalhes. O amornado também vem de fazer com amor, né? Então a gente não fala esquento, a gente fala amorna, a gente faz com amor. Então a gente está ali sempre com a mão, a gente higieniza bem as unhas, né, com escovinha, e lava bem as mãos, e aí a gente põe a mão mesmo no alimento. Usamos panela de pedra ou de barro, porque elas conservam, elas demoram mais para esquentar, e quando ela esquenta, ela conserva quente. Então a gente vai mexendo com a mão dentro da panela, e a temperatura ideal é aquela que, a hora que começa a queimar as pontas dos dedos, aí está ultrapassando os 45 graus, que é a temperatura que a gente suporta com a mão. Aí a gente desliga e deixa ali, e continua mexendo,
Então, nesse processo de amornar o alimento, a gente também está reverenciando toda a nossa gratidão para o alimento, né? Por estar fazendo esse trabalho de nos alimentar, né? Nutricionalmente e espiritualmente também, né? Energeticamente, atingindo todos os nossos corpos, né? É muito interessante essa questão da alquimia da cozinha, porque eu sempre eu cozinho pouco, menos do que gostaria, mas quando eu entro na cozinha, eu entro em transe, assim. Eu começo a cortar algumas coisas, eu me preocupo com aquilo. Pode estar acontecendo qualquer coisa. Se falar comigo, eu já estou... Está longe, Está né? longe, está noutra, né? Porque é um processo energético, é um processo de criatividade. E esse mais ainda, né? Porque você fica manipulando, é um processo criativo, né? Sim. Um processo energético, de concentração, até meditativo, diria. Porque você se concentra numa atividade e acontece algumas coisas, né? Sim. Acontece algumas... E a gente sai da mesmice, né? De só preparar os alimentos cozidos. Não, a gente vai adquirir mais criatividade mesmo, que nem você falou. Porque você vai olhar alimentos que são cozidos ou industrializados e você vai falar, eu vou fazer igual aquele, só que cru. Então, e você olha e fica idêntico. Um cappuccino, dá para fazer cru. Dá para fazer tudo que você imaginar. Café? Cappuccino com café. Aí a gente faz, não com o café, né? Mas a gente faz chegar num ponto... Com cacau. Que chega, com o cacau. Que chega a ficar, você fala, é um cappuccino. Um queijo também, a gente faz queijo, faz ricota de amêndoa. E a ricota de amêndoa é bem fácil de fazer, vou até dar a receita aqui, que é bem rápida. Por favor, quero até saber como é que é. Você faz o leite de amêndoa, e é legal que você adquire vários pratos ao mesmo tempo. Então, vamos explicar um pouco para o nosso internauta como é que a gente faz o leite, né? Quer dizer, você pega a amêndoa, deixa de molho, depois bate... A gente deixa 12 horas, é o mínimo, né? 12 horas. De molho ali na água. Aí a gente pega essa amêndoa, um punhado, e bate com uma quantia lá de água, pode ser 1 litro mais ou menos. E aí você deixa bater bem. Ali já vai sair o leite. Aí você passa num tecido, né, num voal, a gente chama de panela furada, que é um tecido que a gente faz, passa um elástico. Então a gente joga dentro e ordenha esse leite, né? Você sabe que eu não uso elástico até hoje? Não. Desisti do elástico. Eu só põe um pano só um pano grande, né? Aí você coloca e depois ordenha. Porque eu não me entendo com elástico. Mas assim, aí enrola, né? Ele em cima, né? Vai enrolando e vai torcendo. Exatamente. E aí ali você já tem o leite. Se você quiser adoçar ele, você bate banana, bate uva passa também. Nossa, fica uma delícia. Fica bem doce. Canela. Eu adoro com uva passa, banana e canela. São os 3 que eu coloco, fica uma delícia. Você pode amornar ele um pouquinho, no dia que tiver frio. Pôr um pouquinho mais de canela para dar uma aquecida, né, no corpo, né? Segundo a medicina chinesa, né, a macrobiótica, né? Então a gente vai dar uma aquecida aumentar o yang, né? E essa sobra que fica daí nesse pano, você vai misturar sal marinho, azeite, algumas ervinhas verdes, bem picadinhas, orégano, tomilho, manjericão. Já está pronta a ricota. Nossa, vou fazer. Então, isso com amêndoa? Com amêndoa. Com castanha? Dá para fazer com todas, mesma coisa. Daria para fazer? Essa receita de leite é básico para todos. O girassol sem casca também dá um leite muito bom. Dá para fazer a mesma coisa também. Sem casca seria o que? O germe? Não, é o girassol mesmo, só que descascado. Mas é a semente descascada? Não. Semente descascada. Semente de girassol descascada. Você acha em casa de produtos naturais, aí você acha. Sei. Também dá um leite bem saboroso. Que interessante. São 16 horas e 53 minutos. O pessoal aqui está participando do chat e também aqui pelo Facebook. Vocês podem encaminhar perguntas. Na sua apresentação você tinha dito de algumas especialidades do seu trabalho, Elias, em relação à desintoxicação, sobretudo de fígado e rins. Que dica que você daria para o nosso internauta que precisa disso? Olha, a gente sempre começa uma desintoxicação pelo rim, né? Que se você for fazer um processo de desintoxicação do fígado, antes de fazer o rim, você tem um sério risco de ter problemas no rim, né? Então,
o ideal mesmo é você limpar o rim primeiro. E aí nessa limpeza do rim é você consumir por uma semana alimentos ricos em água, né? Que nem a melancia, pepino, chuchu, abobrinha, isso tudo cru. E você tomar bastante chá de folha de abacate, uva ursi, que são plantas regeneradoras do rim, o quebra-pedra também. Salsinha. E a salsinha também é ótimo. Fazer Você suco de salsinha. Uva o quê? Uva ursi. 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 É uma planta também que você acha também em casa de produtos naturais, aí você acha desidratada. E aí você falou da salsinha, fazer o suco. A salsinha é suco. Você faz suco de salsinha com água de coco. Como é que é isso? Parece ruim, né? Mas fica uma delícia. Você pega... vai bater um ramo de salsinha com água de coco. Só? É um regenerador excelente do rim. E a salsinha faz um trabalho extraordinário no rim. Então, o pessoal que tem pedra no rim, é excelente consumir esses alimentos. A melancia, até mesmo você fazer um suco e bater com a casca também. Lava bem a casca, escova ela para sair toda a sujeira, né? E aí bate com casca, com semente, com tudo. A melancia. Coa. E coa, e daí toma. Esse suco é excelente também. Você chega a fazer 4 litros de xixi por dia nessa semana de desintoxicação do rim. Aí já deu uma limpeza no rim. Aí já dá uma limpeza excelente no rim. Aí depois tem os tratamentos ayurvédicos, né? Até o nosso amigo Kelly, né, que é um especialista em medicina ayurvédica, pratica daí, né? O Bast. Tem muitos tratamentos aí, tipo enemas, que daí você faz uma desintoxicação do fígado. Então, são ensinamentos do Dr. Gabriel Cousens, né? Do Dr. Gabriel. Mas você, com a medicina chinesa e de alimentação, faria que tipo de desintoxicação para o fígado após o rim? Aí a gente não aconselha falar assim ao vivo, porque o que acontece? A pessoa pode querer ir direto no do fígado. Então é sempre aconselhável a gente passar o do rim primeiro. Entendi. Então a gente não divulga. Por quê? Porque se você fala, às vezes a pessoa quer fazer, ela pode estar correndo um risco, né? De ter todo um trabalho ali negativo no rim, né? Entendi. Então todo o esforço que ele vai estar sofrendo ali, se não foi limpado adequadamente. Entendi. São 16 horas e 56 minutos, nosso programa está acabando. Parece muito tempo, mas passa rápido. Muito rápido. Muito rápido, não é mesmo? Então eu gostaria que você fechasse o programa com 2 informações bastante importantes, quer dizer, falando desse evento que vai acontecer aqui em São Paulo, aqui no Brasil, na verdade, com o Dr. Gabriel Cousens. Eu comecei a ler o livro O Cura da Diabetes com Alimentação Viva. Realmente é um trabalho científico, Sim. Um livro médico, inclusive. E falando desse próximo evento e das suas próximas andanças aí do seu trabalho, da sua programação de trabalho. A câmera e o microfone do Salutes estão abertas a você para você fazer a sua comunicação final. Olha, esse evento com o Dr. Gabriel vai ser assim espetacular. Vai ser único, porque ele já avisou o Dr. Alberto aí alguns dias atrás que talvez ele não venha daqui a 2 anos, porque a gente tinha programado dele vir em 2015. E ele falou que talvez não dê para ele vir, porque a agenda dele, ele viaja o mundo todo, né? Então esse festival vai ser único. Vai ter fogueira de lua cheia com representantes pajés indígenas lá do Xingu. Então vai ser um evento excelente. E aí é legal o pessoal entrar no site, né, despertandoseupotencial.com.br, para poder adquirir todas as informações. Tem lá qual e-mail é para fazer inscrição. E já o meu próximo curso agora vai ser no sítio A Boa Terra, lá em Itobe, próximo de Casa Branca, interior de São Paulo, né? E quem quiser mais informação pode entrar no meu Facebook, né? É Elias Pereira. E lá tem todas as informações. Eu agradeço muito a sua atenção, muito prazer, muito obrigado. Seja muito bem-vindo ao programa Salutes. Eventualmente faremos um novo programa. Agradeço a sua atenção. Eu que agradeço. E qualquer coisa estamos à disposição aqui, viu, Elias? Um abraço, bom trabalho a você. E a próxima semana o Dr. Alberto Peribanês, autor desse livro,
lugar de médico na cozinha, estará aqui na cadeira dos entrevistados para mais um programa Saludes, dando continuidade a essa pauta importante da nutrição, do crudivorismo e da prevenção, né? E da cura e do ser humano como um todo. Desejo uma boa semana a todos, espero você na próxima segunda às 16 horas aqui pelo site da AltV, altv.com.br. Até lá!